Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas, para mais uma aula, mais um encontro de estudo de teologia para leigos. Nós estamos estudando antropologia, o ser humano, a partir da visão católica. Se você tem a apostila, hoje nós estamos no número 1.3.5. É a página de número 106. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais uma aula, mais um encontro, mais um estudo sobre teologia, mais especificamente sobre antropologia. Nós estamos estudando o ser humano a partir da perspectiva católica. Na última aula nós vimos sobre a alma e o corpo. Existe aqui uma unidade consubstancial. São duas substâncias, duas bases que não podem ser separadas. Nós vimos anteriormente, o ser humano ele foi criado à imago Dei. Ele foi criado à imagem, ele foi criado imago Dei, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem é um dom que nós temos, é algo que nós recebemos e é imutável. Agora a semelhança, ela vai aprimorando, ela vai acontecendo à medida que nós vamos nos santificando. Tivemos também uma aula sobre antropologia, onde nós vimos ali de forma breve, mas um sobrevoo sobre toda a história da humanidade, como que os principais pensadores e períodos da história compreenderam o ser humano. A Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e também a Idade Contemporânea. E aí o primeiro vídeo foi uma introdução. Então no dia de hoje é o quinto vídeo sobre antropologia, sobre o estudo do ser humano. Eu me recordo quando a gente começou a estudar, algumas pessoas disseram assim, pelo menos uma pessoa: padre, para que fazer um curso tão longo? Faz um aprofundamento no catecismo, já valeu, vamos estudar o catecismo. E aí eu dizia assim, nesse curso nós vamos estudar o catecismo praticamente todo. Nesse curso nós vamos estudar a Bíblia praticamente toda. Nesse curso nós vamos estudar os documentos da igreja praticamente todos. Nesse vídeo, ou nesse curso, nós vamos estudar os papas da igreja, os concílios da igreja, os principais santos. Então é um curso que não vai ficar só com o catecismo. Na última aula, nós víamos o compêndio, e ali o padre sempre está citando, principalmente para compreendermos o ser humano, a Gaudium et Spes. E aí tem os capítulos, os números que vão do 12 até o 22. Aqui são o essencial. Se puder, leia tudo da Gaudium et Spes. Então esse daqui é o compêndio do Concílio Vaticano II. E aí no dia de hoje nós vamos usar bastante o Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho uma versão aqui, versão de Portugal, uma versão azul. Quem tem o catecismo, eu sugiro que vocês leiam do número 1730 até o número 1742. 1730 até 1742. Aqui nós temos um grande resumo daquilo que é a liberdade humana. E aí dos números 1731 até o número 1738 vai falar de forma ainda mais clara sobre a temática de hoje, que é liberdade e responsabilidade. Então veja, nós falamos sobre imagem e semelhança, nós falamos sobre corpo e alma, hoje nós vamos falar sobre liberdade e responsabilidade. Essas duas coisas, nós estamos sempre vendo duas coisas, sempre são diferentes, mas são inseparáveis. Então o título de hoje, nós podemos dizer assim, a liberdade humana e a responsabilidade moral. Novamente, o número 1.3.5. O padre repete agora no começo, aqueles que desejam receber todos os materiais
instruções extras, as aulas complementares, podem ir no primeiro comentário do vídeo, quem não está ainda no grupo de WhatsApp, e entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp. E lá não tem propaganda, não tem venda de nada, não tem sócio, não tem saiba mais, não. É exclusivamente para os nossos vídeos de teologia. E aí, quem preferir pode ir direto no site do Padre. Uma vez mais, o Padre passa aqui, entra lá no site, procura, tem as aulas anteriores, os conteúdos que já foram estudados. Sempre nós fazemos a atualização do site. www.padredanielribeiroSCJ.com.br. Começamos então 1.3.5, liberdade humana e responsabilidade moral. A liberdade é uma dimensão constitutiva da pessoa humana, que reflete a própria liberdade criadora de Deus, mas não se reduz à autonomia absoluta ou à capacidade ilimitada de escolha. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, é como se algumas coisas divinas passassem assim para nós. É como se nós recebêssemos algumas características divinas. E entre essas coisas que são transmitidas, que Deus possui e nós passamos a possuir por participação na vida divina, por sermos criados à imagem e semelhança dele, nós temos o conhecimento, a vontade e a liberdade. Essas daqui são 3 características muito fortes da alma humana. Então, quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando de algo que nós recebemos por fazermos, por ter sido criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a liberdade, as outras criaturas, com exceção dos anjos, elas não possuem. Para nós, liberdade, veja, é parte do nosso ser criado por Deus, mas não significa, nós vamos bater várias vezes nessa tecla, para nós liberdade não é autonomia absoluta e nem capacidade ilimitada de escolha. A teologia católica compreende a liberdade como capacidade de aderir ao bem, de escolher a verdade e de responder ao amor de Deus, distinguindo-se radicalmente da visão moderna, mundana, que a identifica com escolhas sem limites. Aqui é o senso comum, uma forma vulgar aí, muito primária. Livre é fazer o que a gente quer. Não, isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio, nós vamos ver daqui para frente. Mas liberdade é fazer o que quer, não é? Não, isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder fazer o que quer. Liberdade é fazer algo que vai possibilitar você continuar tendo escolha. Se você bebe cerveja todos os dias, você não é mais livre, você é dependente, você é viciado. Então, existe uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Nós vamos ver tudo isso de forma mais clara na aula de hoje. Mas liberdade, para os cristãos, compreensão antropológica católica, ela é diferente dessa visão do mundo, que compreende liberdade como escolha sem limites. Essa compreensão integrada da liberdade, integrada com o quê? Integrada com aquilo que nós fomos criados para ser. Integrada com o quê? Com a nossa capacidade de aderir ao bem, de escolher a verdade, de responder ao amor de Deus. Essa compreensão integrada da liberdade fundamenta-se na consciência moral. Esse santuário íntimo onde o homem discerne o bem e o mal à luz da verdade divina e da lei natural. Então nós vamos ver aí pelo menos aqui em um parágrafo, nós vamos ver a importância da consciência moral. A liberdade, ela é utilizada de forma correta quando a liberdade moral, ela está bem educada. Ou melhor, a liberdade humana, ela é utilizada de forma correta quando a consciência moral, ela está bem educada, ela está bem formada. Nós precisamos, para usar bem a nossa liberdade, ter uma consciência moral educada e madura. A Igreja afirma com clareza que a liberdade é sinal eminente da imagem divina no homem, pois somente um ser livre pode amar verdadeiramente e responder ao chamado divino com consciência e responsabilidade. Diferentemente das criaturas irracionais que agem por instinto, o homem foi criado à imagem de Deus, dotado de razão
e vontade, e, portanto, chamado a participar da vida divina através de escolhas livres e conscientes. Essa vocação à liberdade não é um acaso ou um acréscimo à natureza humana, mas constitui o próprio cerne da dignidade pessoal e da capacidade de amar. Texto muito bonito. Então, novamente aqui para ficar muito claro, diferentemente das criaturas irracionais que agem por instinto, o homem foi criado à imagem de Deus, dotado de razão e vontade, e, portanto, é chamado a participar da vida divina através de escolhas livres e conscientes. Como que nós participamos da vida divina? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus também, mas nós participamos da vida divina. Nós vamos nos tornando semelhantes a Deus à medida que, de forma consciente e livre, nós optamos e escolhemos por Ele. A compreensão da liberdade como capacidade de aderir ao bem representa uma ruptura significativa com a visão moderna que identifica a liberdade como autonomia absoluta, com a capacidade de fazer o que se quer sem limites. Nós vimos ali na introdução. Santo Agostinho, em sua obra do livre-arbítrio ou sobre o livre-arbítrio, estabelece uma distinção crucial entre o livre-arbítrio e a verdadeira liberdade. Enquanto o livre-arbítrio, nós vimos agora há pouco, o padre explicava, enquanto o livre-arbítrio é simplesmente a capacidade de escolher entre alternativas. O que é livre-arbítrio? Capacidade de escolher entre alternativas. A verdadeira liberdade consiste em não poder pecar, em estar tão plenamente orientado para o bem que o pecado se torna impossível, ou que a pessoa não quer o pecado. Então, aqui o padre manteve a palavra impossível, porque assim diz Santo Agostinho. O que ele diz? Livre-arbítrio é fazer o que é possibilidade de escolha. Agora, o que é a liberdade perfeita? A liberdade verdadeira consiste em não pecar, orientar-se para o bem e se distanciar e não querer viver em pecado. Essa é a liberdade verdadeira. E aí nós vamos ver como exemplo de liberdade o próprio Cristo. O que significa alguém livre? Alguém que vive como Cristo. Esta não é, para nós, esta não é uma limitação da liberdade, mas uma realização plena. Veja, eu não posso pecar, eu não quero pecar, isso daqui é uma privação, é uma limitação da liberdade. Não, é a liberdade sendo vivida de forma plena. Em Cristo, vemos a perfeição desta liberdade. Ele é absolutamente livre, porque faz sempre a vontade do Pai, porque sua vontade está perfeitamente unida à vontade divina. O homem criado à imagem e semelhança de Deus é chamado a caminhar nessa mesma direção, respondendo ao amor de Deus através de escolhas que o aproximam cada vez mais da santidade e da comunhão com o Criador. Exemplo de liberdade, o ser humano mais livre que existiu foi Cristo. Por quê? Porque ele viveu fazendo o bem. Quanto mais nós exercemos de forma correta a nossa liberdade, mais nós respondemos ao amor de Deus, mais nós nos aproximamos dele, mais nós nos santificamos e mais nós entramos em comunhão com ele. A verdadeira liberdade significa aprofundar a nossa comunhão com Deus. Liberdade significa viver como Cristo viveu. Ninguém foi mais livre do que ele. Por quê? Porque ninguém mais fez a vontade ou a verdade como ele. Existe um ditado, uma frase popular que nos ajuda muito, que diz assim: liberdade não é libertinagem. Eu penso que é mais ou menos assim. Pode ser que tenha até um outro pensamento parecido, mas é por aí. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. E libertinagem pode até ser livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolher entre as coisas. Agora, liberdade é fazer algo que você não vai pecar e vai poder continuar escolhendo. E não vai ser escravo do pecado. É isso que nós vamos ver nesse parágrafo agora. Ser livre é não ser escravo do pecado. A liberdade humana é um reflexo da liberdade divina. Não é uma liberdade absoluta e sem limites como a de Deus. Deus criou o ser humano livre, mas dentro de uma ordem. Deus criou o ser humano livre, mas ele também criou uma ordem, a ordem da natureza humana e a ordem moral estabelecida por ele. Quando o ser humano usa
sua liberdade para violar esta ordem, para contrariar sua própria natureza ou para rejeitar os mandamentos divinos, não está sendo livre, mas menos livre. Está se escravizando ao pecado e ao mal. É muito claro, é muito claro. Essa é a forma correta de pensar. Tem muitas pessoas confundindo liberdade com livre-arbítrio. Liberdade é você continuar escolhendo. Liberdade é você manter a ordem natural das coisas que foram, a ordem natural das coisas que foram criadas por Deus, a ordem da natureza humana e também a ordem moral estabelecida por Ele. Existe uma ordem moral. Qual que é a ordem moral? Você não pode tirar a vida de uma pessoa. Você não pode bater na cara de alguém. Essa é a ordem moral. Qual que é a ordem natural da natureza? Você não pode ficar colocando a mão no fogo, porque isso vai queimar. Então, liberdade significa manter a ordem, respeitar a ordem que foi criada por Deus, tanto a ordem moral quanto a ordem natural. Quando nós rompemos esta ordem, nós não estamos sendo livres, mas nós estamos nos escravizando ao pecado e ao mal. Um homem que se entrega aos vícios, que é dominado pelas paixões desordenadas, que vive em rebelião contra Deus, não é verdadeiramente livre, mas prisioneiro de suas próprias escolhas equivocadas. Isso é muito verdade, muito verdade. Um homem, uma mulher também, tranquilo, é só os homens. Não, é um ser humano. Um homem e uma mulher que se entrega aos vícios. Claro, todo mundo sabe que o homem aqui é o gênero humano e quando fala homem, as mulheres se sentem incluídas naturalmente. Isso, aqui nós temos cabeça católica, não vamos querer mudar a gramática, porque existe um feminismo doentio que querem mudar a ordem natural até da língua portuguesa. Então, não entra nessa armadilha. Um homem que se entrega aos vícios, que é dominado pelas paixões desordenadas, que vive em rebelião contra Deus. Olha quantas pessoas que se entregam aos vícios. Paixões desordenadas, rebelião contra Deus. Esse não é verdadeiramente livre, mas prisioneiro das suas próprias escolhas equivocadas. Paixões desordenadas, rebelião contra Deus, viciado. Quem é viciado? Quem é escravo da carne? Quem se rebela contra Deus não é livre. Padre não é livre, o que ele é? Ele é prisioneiro das suas escolhas equivocadas. Viciado. Pessoas que se rebelam contra Deus e vivem paixões desordenadas não são livres. São escravos das suas escolhas equivocadas. A verdadeira liberdade, portanto, consiste em usar a liberdade de acordo com a verdade sobre o ser humano e sobre Deus, em conformar nossa vontade à vontade divina, em buscar o bem autêntico e não apenas o prazer ou a satisfação imediata. Que lindo, que lindo. Nós devemos nos conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, buscar o autêntico e não apenas o prazer imediato e a satisfação também imediata. Essa é a liberdade que Cristo nos oferece quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade não nos oprime, mas nos liberta, porque nos mostra o caminho para a realização plena da nossa humanidade. O ser humano ele nasceu para viver em plenitude, e quanto mais ele escolhe por Deus, pela verdade, por aquilo que é certo, mais livre ele vai se tornando. Mais aquilo que ele foi criado para ser, ele vai se tornando. Mais a semelhança de Deus nós vamos nos tornando. Já vimos que a imagem de Deus é algo imutável que nós não perdemos. Mas quando nós escolhemos por Deus, quando escolhemos pela coisa certa, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus. Pessoas viciadas, com paixões desordenadas, rebeldes contra Deus. A sua semelhança divina ela está muito fraca, como se fosse um 0, 0, 0, 0 e
com vírgula e depois mais um pouco de 0 e 1 lá no final. Não, não, não. Não é isso que nós queremos. A liberdade, isso daqui é um pensamento do Papa Bento XVI. A liberdade é o local da decisão moral e da responsabilidade diante do bem e do mal. E é precisamente aqui que entra em cena a consciência moral. Se nós não tivéssemos liberdade, não poderíamos dizer que nós seríamos salvos ou condenados. É diante da liberdade que nós, diante da liberdade, diante da nossa decisão moral, diante da nossa responsabilidade, diante do bem e do mal, que deve ser trabalhada, que deve ser exercitada, que deve ser preparada a nossa consciência moral. Nós temos consciência, a consciência, se ela não é cuidada, ela fica laxa, ela fica aleijada, a consciência ela fica destruída, a consciência ela fica machucada. Nossa consciência moral, ela deve ser formada para quê? Para ser o local da decisão moral e da responsabilidade diante do bem e do mal. Papa Bento XVI, em sua encíclica Caritas in Veritate, é o lema da minha ordenação. Um dia, se vocês quiserem encontrar um padre, podem pedir para eu mostrar minha aliança de casamento com a igreja mesmo, era dente dos meus avós, e depois ficou a aliança dos meus pais, e quando eles completaram 25 anos de casamento, ganharam uma aliança de prata e deram a aliança do casamento para mim. E aqui está marcado, está escrito Igreja Católica, que é a minha esposa, e está escrito Caritas in Veritate, caridade na verdade. Também é o fundador da minha congregação, Padre Deon, ele dizia assim, eu tenho duas paixões na minha vida, o amor e a verdade. A caridade e a verdade. E aí o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, ele diz assim, só a caridade pode se transformar em uma ONG. Só a caridade pode se transformar em um assistencialismo. Só a verdade pode ser muito cruel. Só a verdade você pode sufocar e machucar. É preciso que nós vivamos a caridade, que é o amor. É preciso que nós vivamos a caridade na verdade. Por isso que a primeira forma de você fazer caridade a alguém é apresentar essa pessoa a caridade, apresentar essa pessoa a verdade. Caridade e verdade são duas realidades inseparáveis. Para quê? Para comentar esse título aqui da encíclica de 2009, que é de Doutrina Social da Igreja, que é belíssima. Caritas in Veritate. Adverte com clareza. A liberdade humana só é autêntica quando responde à verdade sobre o homem, sobre Deus. A cultura moderna tende a identificar liberdade com escolha ilimitada, como se qualquer decisão fosse válida desde que seja livremente escolhida. A antropologia católica, porém, afirma que a liberdade é vocação à verdade e ao amor, que ela está ordenada para um fim. Qual que é o fim que a nossa liberdade está ordenada? O fim que a nossa liberdade está ordenada é a participação na vida divina e a realização plena da pessoa. Daí brota a consciência moral, esse santuário íntimo, onde o homem ouve a voz de Deus e discerne entre o bem e o mal. Nós somos chamados à comunhão com Deus. E para que esta comunhão com Deus ela aconteça, nós temos algo chamado liberdade. Para que nós não nos percamos na liberdade, não nos percamos no livre-arbítrio. Deus nos deu algo chamado consciência moral. Consciência moral é um motorzinho. Consciência moral é como se fosse o purificador da água, o purificador da alma, o purificador do pensamento. Então nós temos ali uma regra. O exemplo não é bom, mas é como se fosse ali no cavalo, não tem o cabresto que puxa o cavalo ali, doma o cavalo? Então é mais ou menos isso, nós temos a consciência moral, é o filtro da água. Consciência moral Deus nos deu para quê? Para a gente saber trabalhar com livre-arbítrio. Consciência moral para quê? Para nós utilizarmos corretamente a nossa liberdade. Então aqui tem liberdade, tem responsabilidade, e as duas, elas são exercidas de forma correta, com um grande dom que Deus nos deu, chamado consciência moral. A consciência não é um sentimento vago ou uma intuição subjetiva, mas o exercício da razão prática aplicada a situações concretas, iluminada pela lei natural e pela doutrina da Igreja. É lindo,
eu faria um círculo nessa frase toda aqui. Vou fazer agora, podia ter feito antes. A consciência não é um sentimento vago ou uma intuição subjetiva. Uma intuição. Não é isso. O que é consciência? A consciência é o exercício da razão prática aplicado a situações concretas, iluminado pela lei natural, bom senso, e também pela doutrina, pelos ensinamentos da Igreja. Como que você forma uma boa consciência moral? Através do bom senso e dos ensinamentos da Igreja. Agir contra a consciência é agir contra a própria realização humana, é negar a verdade que se conhece e abraçar uma falsidade que nos escraviza. Agir contra a consciência, o que significa? É negar a verdade que nós conhecemos e abraçar a falsidade que nos escraviza. Por isso, a formação da consciência é uma tarefa contínua e essencial na vida cristã. Esse é o ponto e agora ele vai ficar ainda mais claro no próximo parágrafo. Meus irmãos e minhas irmãs, Padre, eu quero viver bem a minha liberdade. Eu sei que a minha liberdade é inseparável da minha responsabilidade. Então o caminho, meu irmão, é forme bem a sua consciência moral. Às vezes tem católicos que ficam sem confessar 20, 30 anos. E aí vem confessar com o padre, confessa 2 minutos. Tá tudo bem. E aí você conversa com a pessoa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque a consciência moral, ela foi deturpada. Consciência moral, ela foi sujando. Imagina uma casa abandonada que não é limpa, uma casa abandonada que não é cuidada. Você chega nela, jato, é só o começo. Coisa está grudada à sujeira. Então a consciência moral, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada. E aí quando a gente vai cuidando, ela vai aflorando, parece que ela morreu, e aí a pessoa vem, se confessa, se arrepende, vai mudando de vida. Por quê? Porque a consciência moral, ela não é destruída. Ela pode ser contaminada pelo mal e pelo erro, mas ela não é destruída. E aí quando ela é chacoalhada, aflorada, às vezes acontece uma doença. Por isso que Deus permite o mal muitas vezes, para ajudar a consciência ela voltar ao lugar certo. Uma pessoa que tem uma boa consciência moral, ela prejudica alguém, ela vai pedir desculpa, ela se arrepende, ela não dorme bem, ela prefere ser prejudicada do que prejudicar os outros. Então a boa consciência moral, ela é formada a partir do senso comum, que nós podemos chamar da lei natural, e também dos ensinamentos da Igreja. A consciência moral bem formada é aquela que conhece a verdade sobre o bem e o mal, que está iluminada pela razão reta e a graça divina e que escolhe o bem livremente e com convicção. O que é alguém perguntar assim? Essa seria uma boa questão de prova se nós fôssemos ter prova. Eu perguntaria assim, o que significa uma consciência moral bem formada? Diga com as suas palavras. Claro, se alguém colasse e depois não fosse confessar, é sinal que não tem uma consciência moral bem formada. Mas o que é uma consciência moral bem formada? Consciência moral bem formada é conhecer a verdade sobre o bem e o mal, que está iluminada pela razão reta e pela graça divina. Uma consciência moral bem formada, ela escolhe o bem livremente e com convicção. Isso exige educação contínua, reflexão profunda, oração sincera e uma orientação espiritual ao longo de toda a vida. Vocês estão vendo como que é difícil cuidar da nossa consciência moral? Cuidar da consciência moral dá trabalho. Cuidar da consciência moral é algo que é exigente, o texto está dizendo. Então, do mesmo jeito que existe uma consciência moral bem formada, existe uma consciência moral errônea. E aí nós vamos ver agora essa definição. Leiam aqui, sempre o texto está aqui do nosso lado. O que é uma consciência moral errônea? Mesmo quando agimos de acordo com ela, com a consciência moral errônea, não nos justifica moralmente se a ignorância é culpável. Ou seja, se poderíamos e deveríamos ter buscado conhecer a verdade. Padre Lê novamente explica. Eu acho que a maioria de nós já pegamos aqui na primeira vez. Uma consciência moral errônea
mesmo quando agimos de acordo com ela, não nos justifica moralmente se a ignorância é culpável, ou seja, se poderíamos e deveríamos ter buscado conhecer a verdade. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, podem ir lá no Catecismo da Igreja Católica, entre os números 1780 e 1794, os parágrafos, ou 1859 até 1860. Então vamos dar um exemplo aqui da nossa sociedade. Uma pessoa está conduzindo, dirigindo. Ela, por algum motivo, ela não sabe que ela não pode beber. Ou ela imagina que ela pode beber, mas não pode ficar bêbada. E ela bebe algumas latinhas de cerveja, depois ela comete um acidente. Bebe, comete um acidente, chega a polícia e descobriu que ela bebeu. Descobriu que ela bebeu. E a polícia vai dizer assim, bafômetro, tudo bem? Não estou bêbado, bebi um pouquinho, mas não estou bêbado. E aí vai lá e descobre, fala, ó, você bebeu e você vai para a delegacia. Não, não estou bêbado, eu bebi um pouco, bebi só 3 latinhas, posso ir para casa. Ué, bebeu 3 latinhas, como pode ir para casa? E aí falar para o delegado, eu não estou bêbado, bebi 2, 3, bebi socialmente. Não estou bêbado, eu bebi socialmente. Mas você não pode beber nada. Não, posso beber socialmente. Não, não pode beber nada. A lei fala que você não pode beber nada. É um dedo. Ué, mas eu não sabia. A pergunta é, se ele diz, e se ele prova que ele não sabia? O delegado até olha na cara dele e percebe, realmente ele não sabia. Ele não sabia. Inocente, ele não sabia. Pergunta, ele é culpado ou não? Pode ter os advogados aí, talvez alguém discorde do padre, eu acho que não vai discordar. Ele não sabia, ele é culpado ou não? É, ele é culpado. Mas ele não sabia, mas ele é culpado, porque ele deveria saber. Isso daqui nós chamamos de consciência, nós chamamos de ignorância culpável. Uma pessoa que casa na igreja. Ah, tá bom, vou casar na igreja. E aí depois começa a cometer adultério. E aí um dia vem para a igreja e fala, padre, casei, mas eu não sabia que era adultério. Podia ser até que ele não sabia, mas ele devia ter estudado. Ele devia saber. Por quê? Porque quem casa na igreja tem a obrigação de pesquisar o que a igreja pensa sobre casamento. Não sabia que não podia beber. Uma pessoa que está tirando, uma pessoa que está conduzindo, pode ser em qualquer país do mundo, antes de conduzir, ele tem que saber, se informar quais são as leis de trânsito naquele local. Isso se chama ignorância culpável. Isso se chama ignorância culpável. A igreja diz, uma consciência errônea, mesmo quando agimos de acordo com ela. Eu tenho uma consciência errônea e vou de acordo com ela. Não nos justifica moralmente se a ignorância é culpável, ou seja, se poderíamos e deveríamos ter buscado conhecer a verdade. Claríssimo, claríssimo. Esse é o ensinamento da igreja. Ah, não sabia que não pode faltar da missa de domingo. Ué, você fez primeira comunhão e não procurou saber disso? Ah, eu não sabia que não podia ver conteúdos impróprios e pornográficos na internet. Ué, mas isso daqui é a lei contra a castidade? Como que você não sabia? Isso aqui faz parte de adultério também. Olha, eu não sabia que não podia roubar. Tem um país do mundo, uma vez eu ouvi um padre dizendo para mim, não vou citar o nome do país, ele disse assim, parece que está na cabeça daquela pessoa. Não é crime se ninguém ficar sabendo. Então ele pode até pegar o seu dinheiro, morei num lugar uma vez, entraram no meu quarto e pegaram dinheiro. E aí ele falou para mim, aquele padre, as pessoas não têm problema de consciência. Para ela é errado a partir do momento que alguém vê. Se alguém não vê, ela estava precisando, não tem erro nenhum. Isso se chama ignorância culpável. É errado. Vai para o inferno por causa disso. Mas ele não sabia, mas devia saber. Devia saber, porque era a responsabilidade dele saber. Agora, cá entre nós, sabe sim. Sabe sim, sabe sim. Agora, a consciência, quando ela não é trabalhada, a consciência, quando ela não é cuidada, a consciência, quando ela não é educada, aos poucos ela vai se tornando uma consciência errônea, vai se tornando uma consciência laxa, vai se tornando uma consciência fraca. E aí nós vamos, em muitos casos, nós vamos responder por elas. Se a pessoa, de fato, tinha obrigação, o texto diz aqui de forma também muito clara, se a pessoa
ela tinha o dever de conhecer a verdade. Por isso a igreja oferece ensinamentos sobre a moral, para ninguém ter uma consciência laxa. A igreja ensina. Esses dias eu dei catequese para adultos e eu disse, olha, não sei se vocês vão conseguir viver isso ou não, mas eu vou dizer os ensinamentos da igreja. E aí eu disse, por quê? Porque a igreja, para formar a nossa consciência, para que a igreja forma a nossa consciência? Para que a gente consiga balancear e viver corretamente a liberdade com a responsabilidade. Aqui, o eixo que vai unir e vai dar saúde para a vivência da liberdade com responsabilidade é a consciência moral. É a consciência moral. Então, para formar bem... Que lindo esse curso. Que lindo esse curso. Eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz de saber que é como se fosse um retiro. Como se fosse um retiro. A gente está sendo formado. Está colocando a espuminha... Está colocando a espuminha aqui no microfone, está cortando os ruídos que pode ter na formação católica. Ah, não sabia. Isso se chama ignorância culpável. Para a igreja não perder nenhum de seus filhos, como mãe, ela oferece ensinamentos sobre a moral. Veja, por quê? Não para limitar a liberdade, não para exercer controle sobre as consciências, mas para ajudar a formar as consciências corretamente, para que a liberdade seja exercida de forma autêntica e responsável. O que eu posso dizer é parabéns a você que chegou até aqui no curso. Parabéns a você que está estudando isso. Parabéns a você que não ficou lá quando a gente estava estudando Baruch Spinoza. Parabéns a você que não parou lá quando a gente estava estudando filosofia antiga em Tales de Mileto. Parabéns a você que chegou aqui. Por quê? Porque você está fazendo teologia, você está fazendo um curso, eu digo com humildade, quem sou eu para comparar um curso que nós estamos dando por internet de forma tão rápida, tão resumida com o curso que se tem em universidade, mas está tendo um conhecimento parecido com aquilo que seu padre teve. Então aqui é a cabeça de um padre, por isso que o padre vai formando. E aí tem gente que fala, mas será que o padre perdeu a fé? Não sei se perdeu a fé, mas ele vai tendo a cabeça formada de uma forma muito lógica. Vai tirando todo o ruído e achismo. Os padres, eles têm uma formação densa que vai... Claro, quem estudou bem. Eu tenho uma teoria que devia ter uma câmera nas salas de aula de teologia e ficar disponíveis nas paróquias para os leigos verem essas aulas. Por quê? Porque eles estão pagando o curso para o seminarista. O seminarista vai ficar dormindo numa aula? O seminarista vai tirar nota baixa numa aula, só vive para fazer isso? Não trabalha? Não tem filho? É mantido pelos leigos, mantido pela igreja, aí não tira a média, dorme na aula, não sabe o básico. Parece até uma piada. Uma vez teve um colega, ficou padre, levantou a mão na aula, não sei se era piada ou sério, dos dois jeitos está errado. Parece até engraçado, mas dois jeitos está errado. Levantou a mão, aula de cristologia. Professor, estou dizendo porque aconteceu. Professor, aula de trindade. Professor, Pai, Filho e Espírito Santo. Professor, puxa, tá, começou bem. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Por que só o Espírito é santo? Professor, meu Deus. Professor, começou a tremer. Rapaz, você está brincando comigo, é só nome. O Pai, é óbvio que o Pai é santo. É óbvio que o Filho é santo. E aí se tivesse uma câmera, já ia sair da aula, já ia ter um homem ali, daqueles que cuidam de festa de paróquia, da barraca do pastel, já ia ter um homem ali fora com a cinta e ia levar cintada, ia aprender, não pode falar isso. E aí, cristologia. E às vezes o professor também tem que levar cintada. Eu ouvi uma vez numa aula que Jesus não ressuscitou, que ele foi comido na cruz pelos corvos, que essa ideia de ressurreição significa que os apóstolos assumiram e tinham um amor por Jesus, e quando se ama a pessoa não morre. Então a ressurreição estava na mente e no coração dos apóstolos. Eu falei, meu Deus do céu, isso daqui é heresia da brava, isso daqui se tivesse uma cadeia eclesiástica, a pessoa seria presa, o vício de professor. Então tem tudo isso. Mas normalmente uma pessoa que estuda bem, ela vai limpando, ela vai tendo uma boa formação. E que bom que vocês estão chegando até aqui no curso. Que bom que existe a internet. Nós vamos tendo uma formação católica. Pode ser que tenha seminaristas, eu sei que tem
pessoas de paróquia que estão fazendo o curso. Se em algum momento o Padre Daniel dizer alguma heresia, tiver algo que é contrário ao ensinamento da igreja, e pode ser que tenha, porque eu sou humano, não tenho um grupo de padres teólogos que assistem e avaliam os grupos. Não, é gravado, o padre revisa, ouço novamente e depois vai para o ar. Se alguma vez eu errar em alguma coisa, vocês me corrijam. Não tenho a minha consciência, se ela for errônea, talvez é por falta de estudo ou por alguma outra coisa, mas não é por falta de zelo. Mas uma pessoa que estuda corretamente, ela vai ter uma formação muito sólida, vai ter uma formação muito rica. Por isso, meu irmão, a igreja oferece ensinamentos sobre a moral, não para limitar a liberdade. A igreja é chata, está ensinando moral, está ensinando que não pode cometer adultério, a igreja está ensinando que tem que confessar todos os anos. A igreja quer limitar a minha liberdade, a igreja quer exercer controle sobre a minha consciência. É tudo mentalidade de ideologias totalitárias e comunistas que entram dentro da igreja. A igreja faz isso não para limitar a liberdade ou para exercer controle sobre as consciências, mas para ajudar a formar as consciências corretamente, para que a liberdade seja exercida de forma autêntica e responsável. Os mandamentos divinos, a lei natural e o magistério da igreja. Esse magistério da igreja a gente sempre deixa ele com M maiúsculo. Por quê? Porque é o magistério, o ensinamento oficial. São como uma bússola que nos orienta no caminho da verdade. Mandamento, lei natural, magistério da igreja. É uma bússola que forma a nossa consciência moral. É uma bússola que nos orienta no caminho da verdade. Eles não tiram a liberdade, mas nos ajudam a usá-la bem, a não nos perdermos em caminho que parecem livres, mas que na verdade nos escravizam ao egoísmo, ao pecado e à morte. Claríssimo. Nós vamos fazer algo aqui que nós não fizemos em nenhum dia do nosso vídeo. Muitos que estão nos acompanhando gostariam que os filhos estivessem assistindo. Muitos gostariam que o esposo ou a esposa, ou talvez até o próprio padre, ou talvez um amigo, um irmão estivesse assistindo. Nesse momento, antes do parágrafo final, nós vamos rezar agora, nós vamos rezar. Convido que você pense em alguém que deveria estar assistindo, ouvindo isso. E dificilmente essa pessoa vai assistir e ouvir. Nós vamos rezar agora e pedir a intercessão de Nossa Senhora, que essa pessoa que nós trazemos no coração, que nós temos o desejo que estivesse ouvindo, estudando, aprendendo e tendo uma consciência moral bem formada. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus no seu infinito poder, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente, que Deus toque agora o coração dessa pessoa e por meios que só Ele conhece, que essa pessoa agora possa fazer, de alguma forma, a experiência com a verdade. Então essa Ave Maria, antes do parágrafo final, é por aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem fazendo o curso e não estão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que eu faço isso, irmão? Porque é estudo e é oração. É estudo e oração, é espiritualidade, também é um retiro. Último parágrafo. Para o leigo católico, para os católicos em geral, essa compreensão integrada da liberdade e da responsabilidade tem implicações práticas, profundas na vida cotidiana. Significa que a formação da consciência é uma responsabilidade pessoal que deve acompanhar toda a vida cristã, não como uma tarefa pesada ou opressiva, mas como um exercício de amor por si mesmo e pelos outros. Significa que devemos buscar conhecer a verdade, estudar a doutrina da Igreja, refletir sobre as nossas ações à luz da fé e estar dispostos a mudar de rumo quando descobrimos
que estamos no erro. Significa também que devemos respeitar a liberdade dos outros, reconhecendo que cada pessoa tem o direito e o dever de formar sua própria consciência e de agir de acordo com ela. Mas isso não significa relativismo ou indiferentismo moral. Significa reconhecer que a verdade existe, que ela pode ser conhecida e que todos temos a responsabilidade de buscá-la com sinceridade e humildade. Se você tem a responsabilidade sobre alguém, esposo, esposa, filhos ou até irmão, com muito jeito você tem responsabilidade e deve dizer. Agora, relativismo não significa que cada um faz a sua verdade. Cada um é responsável pela sua formação moral, formação da consciência, então cada um decide o que é certo ou errado. Não é isso. A verdade ela é objetiva, ela é dada por Deus através da revelação. Mas a liberdade de conhecê-la depende da consciência moral bem formada que cada um deve ser responsável. E aí as pessoas mais próximas, nós temos alguma responsabilidade de alertá-las do resultado, aí cabe a cada um. Se elas vão querer ou não, depende delas, mas alertá-las com respeito cabe a cada um de nós. A verdadeira liberdade cristã é, portanto, uma liberdade responsável, uma liberdade que se exerce em comunhão com Deus e com os outros, uma liberdade que busca o bem comum e a glória de Deus. É nesta liberdade responsável que encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira realização humana. Está aqui. Por que tudo isso? Porque através de uma liberdade responsável, nós temos paz, alegria e nos tornamos pessoas verdadeiramente realizadas. Irmão, irmã, parabéns por estar até aqui. Nós estamos quase na metade, próxima aula será metade do nosso submódulo sobre antropologia. Quem tem o compêndio, tem o compêndio. Se você conseguir, tem gente aí que tem mais tempo e consegue, leia Gaudium et Spes. Tem menos tempo, lê do parágrafo 12 ao 22. Tem menos tempo, lê só o 19 e o 22. Então aqui é muito importante. E o catecismo também, aqui, esta parte que nós tratamos sobre a nossa bem-aventurança, que vai a partir do 1716, e depois a liberdade do homem, 1730, nós também podemos ler. Então, cada um é responsável pelo aprofundamento. E sempre teremos também o nosso material complementar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns por ter chego até aqui. Próximo vídeo será também muito interessante e muito bonito. Nós vamos falar sobre a grandeza e a miséria do ser humano. E aí nós vamos falar sobre a graça de Deus, antropologia da graça. O ser humano, ao mesmo tempo que ele é o ápice da grandiosidade da criação, muitas vezes ele é a maior vergonha que existe de toda a criação. Então o ser humano ele é um complexo entre grandeza e miséria. E aí, diante de tudo isso, nós temos a graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.